Olá, meu nome é Daiane Ribeiro e nós estamos lendo o livro O Arqueiro, de Paulo Coelho, autor do best-seller internacional O Alquimista. E nós vamos para mais um capítulo deste livro que vai trazer grandes aprendizados, eu tenho certeza. Já li ele uma vez e agora estou lendo ele aqui com vocês. Se você ainda não escutou a primeira parte está no Spotify quanto no YouTube. É só procurar O Arqueiro, primeira parte de Paulo Coelho aqui no canal e vocês encontram, tá bem? Então vamos lá para o capítulo chamado Os Aliados. O arqueiro que não partilha com os outros a alegria do arco e da flecha nunca vai conhecer as suas próprias qualidades e defeitos. Portanto, antes de começares qualquer coisa, procura aliados. Gente que se interessa pelo que estás a fazer. Não digo, procura outros arqueiros. Digo, encontra pessoas com diferentes habilidades, porque o caminho do arco não é diferente de qualquer caminho seguido com entusiasmo. Os teus aliados não serão necessariamente aquelas pessoas para as quais todos olham e com quem se deslumbram, afirmando: não existe ninguém melhor. Muito pelo contrário, é gente que não tem medo de errar e que, portanto, erra. Por causa disso, nem sempre o seu trabalho é reconhecido. Mas é esse tipo de pessoa que transforma o mundo, que depois de muitos erros consegue acertar em algo que fará diferença na sua comunidade. São pessoas que não podem ficar à espera que as coisas aconteçam para depois poderem decidir qual é a melhor atitude a tomar. Elas decidem à medida que agem, mesmo sabendo que isso pode ser muito arriscado. Conviver com essas pessoas é importante para um arqueiro, porque ele precisa de perceber que, antes de se posicionar diante do alvo, deve ser suficientemente livre para mudar de direção, à medida que traz a flecha para a frente do peito. Quando abre a sua mão e solta a corda, deve dizer a si mesmo: enquanto abria o arco, percorri um longo caminho. Agora solto esta flecha com a consciência de que arrisquei o suficiente e dei o melhor de mim. Os melhores aliados são aqueles que não pensam como os outros. Por isso, ao procurares companheiros para dividir contigo o entusiasmo do tiro, acredita na tua intuição e não ligues aos comentários alheios. As pessoas julgam sempre os outros tendo como modelo as suas próprias limitações, e às vezes a opinião da comunidade é cheia de preconceitos e de medos. Junta-te a todos os que experimentam, arriscam, caem, magoam-se e voltam a arriscar. Afasta-te daqueles que se julgam donos da verdade, que criticam os que não pensam como eles, que nunca deram um passo sem ter a certeza de que seriam respeitados por isso, e que preferem ter certezas do que dúvidas. Junta-te aos que se expõem e não temem ser vulneráveis. Esses percebem que as pessoas só podem melhorar quando veem o que o seu próximo está a fazer. Não para o julgarem, mas para o admirarem pela sua dedicação e coragem. Talvez penses que atirar com um arco pode não interessar a um padeiro ou a um agricultor, mas digo-te, eles porão o que viram naquilo que estão a fazer. E tu farás o mesmo. Aprenderás com um bom padeiro como usar as mãos e como saber a exata mistura dos ingredientes. Aprenderás com um agricultor a ter paciência, a trabalhar duro, a respeitar as estações e a não blasfemar contra as tempestades, porque isso seria uma perda de tempo. Junta-te aos que são flexíveis como a madeira do teu arco e que percebem os sinais do caminho. São pessoas que não hesitam em mudar de curso quando descobrem uma barreira intransponível ou quando vislumbram uma oportunidade melhor. Estas são as qualidades da água: contornar rochas, adaptar-se ao curso do rio, às vezes transformar-se em lago até que este encha e a água possa continuar o seu caminho, porque a água não esquece que o seu destino é o mar e que mais cedo ou mais tarde deverá chegar a ele. Junta-te aos que nunca disseram: acabou, preciso parar por aqui.
Porque assim como o inverno é seguido pela primavera, nada pode acabar. Depois de atingires o teu objetivo, é necessário recomeçares, sempre a usar tudo o que aprendeste no caminho. Junta-te aos que cantam, contam histórias, desfrutam da vida e têm alegria nos olhos, porque a alegria é contagiosa e consegue impedir que as pessoas se deixem paralisar pela depressão, pela solidão e pelas dificuldades. Junta-te a todos os que fazem o seu trabalho com entusiasmo. Mas para que lhes possa ser útil, como eles te são a ti, é preciso saberes quais são as tuas ferramentas e como poderás aperfeiçoar as tuas habilidades. Portanto, chegou o momento de conheceres o teu arco, a tua flecha, o teu alvo e o teu caminho. Agora nós vamos para o capítulo chamado O Arco. O arco é a vida, dele vem toda a energia. A flecha irá partir um dia, o alvo está longe, mas o arco permanecerá sempre contigo e é preciso saber cuidar dele. Ele precisa de períodos de inação. Um arco que está sempre armado, em estado de tensão, perde a sua potência. Portanto, deixa-o repousar, recuperar a firmeza. Assim, quando esticares a corda, ele estará contente e com a sua força intacta. Gente, aqui eu vou abrir um parágrafo, porque eu quero fazer um comentário sobre essa primeira parte deste capítulo. Inclusive, eu marquei essa página toda, porque pra mim ela é muito forte. Quando ele diz aqui, ele precisa de períodos de inação. Um arco que está sempre armado, em estado de tensão, ele perde a sua potência. Isso, pra mim, é uma metáfora à nossa vida. Se nós estamos o tempo todo em tensão, se nós estamos o tempo todo em alerta, nós perdemos nosso brilho, nós perdemos nossa potência, nós perdemos a nossa força, enfim. Então, nós também, nós como seres humanos, nós temos que repousar, nós temos que recuperar, nós temos os nossos momentos de ficar mais sozinhos, mais querer a nossa paz ali, o nosso cantinho, para justamente recuperar a nossa força, a nossa firmeza, para assim a gente voltar com tudo, Então, essa parte pra mim, gente, tem muito a ver com a vida real. Então, eu quis passar isso pra vocês, porque foi um dos aprendizados, que eu tive nesse livro e eu achei muito forte. E vamos continuar, então. O arco não tem consciência. É um prolongamento da mão e do desejo do arqueiro. Serve para matar ou para meditar. Portanto, sê sempre claro nas tuas intenções. Um arco tem flexibilidade, mas também tem um limite. Um esforço além de sua capacidade vai parti-lo ou deixar exausta a mão que o segura. Portanto, procure estar em harmonia com o teu instrumento e não exigir mais do que ele pode dar. Mais um parênteses. Olha só. Procura estar em harmonia com o teu instrumento e não exigir mais do que ele pode dar. Nós temos que saber reconhecer os nossos limites. Vamos continuar. Um arco está a repousar ou estendido na mão do arqueiro. Mas a mão é apenas o lugar onde todos os músculos do corpo, todas as intenções daquele que atira e o esforço para o tiro estão concentrados. Portanto, para manter com elegância o arco aberto, faz com que cada parte dê apenas o necessário e não disperses as tuas energias. Assim, poderás disparar muitas flechas sem te cansares. Para compreenderes o teu arco, ele precisa de passar a fazer parte do teu braço e ser uma extensão do teu pensamento. E agora nós vamos para o capítulo A Flecha. A flecha é o intento. É o que une a força do arco ao centro do alvo. O intento deve ser cristalino, reto, bem equilibrado. Depois de ter partido, ele não voltará. Então é melhor interromperes um lançamento, porque os movimentos que te levaram até ele não estavam precisos e corretos, a agir de qualquer maneira. Só porque o arco já estava retesado, ou seja, esticado, e o alvo à espera. Mas nunca deixes de soltar a flecha se a única coisa que te paralisa é o medo de errar. Se fizeres os movimentos corretos, abre a mão e solta a corda, mesmo que ela não atinja o alvo. Saberás corrigir a tua pontaria da próxima vez. Se não arriscares, nunca saberás quais eram as mudanças necessárias. Cada flecha deixa no teu coração uma lembrança, e é a soma dessas lembranças que te fará disparar cada vez melhor. Agora nós vamos para o capítulo chamado O Alvo. O
O alvo é o objetivo a ser alcançado. Foi escolhido pelo arqueiro, mas está distante e nunca o podemos culpar quando não é atingido. Nisso reside a beleza do caminho do arco. Não te podes desculpar a dizer que o adversário era mais forte. Foste tu que escolheste o alvo e és responsável por ele. O alvo pode ser maior, mais pequeno, estar à direita ou à esquerda, mas tem sempre de te pôr diante dele, respeitando-o e fazendo com que ele se aproxime mentalmente. Só quando ele estiver na ponta da tua flecha é que deves soltar a corda. Se vires o alvo como inimigo, poderás até acertar o tiro, mas não conseguirás melhorar nada em ti próprio. Passarás a tua vida a tentar acertar apenas com a flecha no centro de uma coisa de papel ou madeira, o que é absolutamente inútil. E quando estiveres com outras pessoas, passarás o tempo a queixares-te de que não fazes nada de interessante. Por isso, precisas de escolher o teu alvo, dar o melhor de ti para o atingir, e olhar para ele sempre com respeito e dignidade. Precisas de saber o que ele significa e quanto te custou em termos de esforço, treino e intuição. Quando olhares para o alvo, não te concentres apenas nele, mas em tudo que acontece ao seu redor, porque a flecha, ao ser disparada, vai encontrar-se com fatores que não ponderaste, como o vento, o peso, a distância. É preciso que compreendas o alvo. Deves perguntar-te constantemente: se sou o alvo, onde estou? Como gostaria de ser atingido? De modo a dar ao arqueiro a honra que ele merece. Porque um alvo só existe na medida em que o arqueiro existe. O que justifica a sua existência é o desejo do arqueiro de o atingir. Senão ele seria uma coisa morta, um pedaço de papel ou madeira a que ninguém prestaria atenção. Assim, da mesma maneira que a flecha busca o alvo também busca a flecha, porque é ela que dá sentido à sua existência. Não é um simples papel, mas o centro do mundo de um arqueiro. Agora vamos para o capítulo A Postura. Uma vez que já compreendas o arco, a flecha e o alvo, é preciso teres serenidade e elegância para aprenderes a prática do tiro. A serenidade vem do coração, embora muitas vezes torturado por pensamentos de insegurança. Ele sabe que, através da postura correta, irá conseguir o melhor de ti. A elegância não é uma coisa superficial, mas a maneira que o homem encontrou de honrar a vida e o seu trabalho. Por isso, quando às vezes sentires que a postura te está a incomodar, não penses que é falsa ou artificial. É verdadeira, porque é difícil. Ela faz com que o alvo se sinta honrado pela dignidade do arqueiro. A elegância não é a postura mais confortável, mas a postura mais adequada para que o tiro seja perfeito. A elegância é atingida quando tudo o que é supérfluo é descartado e o arqueiro descobre a simplicidade e a concentração. Quanto mais simples e mais sóbria a postura, mais bela ela será. A neve é bonita porque tem apenas uma cor. O mar é bonito porque parece uma superfície plana. Mas tanto o mar como a neve são profundos e conhecem as suas qualidades. E o nosso próximo capítulo será Como Segurar a Flecha. Eu já li esse livro uma vez, estou lendo novamente aqui com vocês e estou relembrando, tudo que eu aprendi e, lógico, aprendendo coisas novas, coisas diferentes. Porque é um livro de uma linguagem muito simples, mas que faz uma metáfora com a vida. E nós trazemos esses aprendizados para as nossas situações atuais, para a gente lidar com desafios. E esse livro, de fato, para mim, foi e está sendo novamente uma caixinha de surpresas. É um livro pequeno, relativamente pequeno, ele é curto, uma linguagem muito simples, muito gostosa de ler. E eu gostaria muito de saber o que vocês estão achando desse livro, se vocês estão assim tão empolgados quanto eu estou. E até o próximo capítulo. Lembrando que os novos capítulos eles são liberados todas as terças, quintas e domingos, às 10 horas da manhã, no horário de Portugal, às 6 horas da manhã, no horário do Brasil. E é isso, até o próximo capítulo, que eu já estou ansiosa para gravar para vocês.